Oi, gente! Hoje eu decidi fazer uma coisa nunca antes vista na história desse canal, que é falar de Doctor Who. Recentemente, a série teve um final de temporada assim, bombástico que abalou as estruturas do universo. E os fãs comentaram demais, e quem não é fã tava comentando também, mais ou menos também, né? Trouxe o pessoal das antigas pra comentar, porque foi uma coisa assim que foi de lascar, né? Se você ficou sabendo, né? Então, sabe como foi grande. Se não sabia ainda, vai ficar sabendo agora, porque esse vídeo aqui é cheio de spoiler. Vou falar o final da temporada inteira. E é isso. Então vamos começar. Bom, pra começar, o final da temporada não era pra ser daquele jeito. Ia ter um final alternativo, né? Ia ser uma coisa diferente. Mas o ator principal, o... lembrar o nome dele, Ncuti Gatwa, acho que é assim. Ele quis sair, porque ele estava recusando muitos papéis por causa da série e ele não queria continuar preso sem saber se a série ia ser renovada ou não. Então ele decidiu sair e, né, toda vez que um ator sai, tem que ter regeneração. Então não estava planejada a regeneração, né? Não ia ter regeneração nesse final de temporada, mas teve que ter, então tiveram que mudar alguns minutos finais do episódio. Então, se você reparar, parece mesmo que tipo a história está indo por um caminho e de repente vira outra coisa. E teve uma foto vazada. A única coisa que eu encontrei desse final é essa foto, que tá o doutor e a Belinda comemorando numa festa. E me disseram que essa festa é no dia 24 de maio, né? A tão falada 24 de maio, que nunca chegava. E chegou, e chegaria, teria uma festa e tudo mais, porque não temos pop na imagem, então suponho que não teria pop nesse final. Acho que ela ia de arrasta mesmo, gente. E é isso, gente. Não sei o que estava planejado, só consegui descobrir isso. Bom, outros pontos que eu queria falar, né, gente? É a Anitta. A Anitta que apareceu lá no especial de Natal do começo da temporada, né? Antes de começar a temporada, na verdade. Ela volta agora, né, naquele Hotel do Tempo, que eu achei que foi um episódio muito legal, esse episódio do Hotel do Tempo. E ela tá trabalhando lá e ela tem uma chave mestra que ela consegue ir pra qualquer momento no tempo, no espaço, né? Então é quase como se ela tivesse uma tarde particular, ela pode ir pra onde ela quiser. E ela vai atrás do doutor. E aí mostram dois momentos em que ela encontra ele, só que de outras encarnações dele, né? De outras regenerações. E temos um momento que é como o terceiro, que tem os Daleks lá e eles estão tentando descobrir se aquele é o doutor. Eu, sei lá, nunca vi esse episódio, porque é da Era Clássica e da Era Clássica eu não vi quase nada. E tem o 11º, que é a final da sexta temporada, se não me engano. Que é quando ele tá lá jogando xadrez com o cara e pipipopó. E ela encontra ele, né? Mas ela tá procurando ele que ela conhece, né? No momento certo, na hora certa, pra fazer tudo dar certo, tá? Não sei como ela, né, teve a paciência de ir atrás dele e encontrar, né? No momento exato, né? Muito conveniente. Mas, mas é isso, né? Uma participação maravilhosa dela no começo do episódio, né? Porque depois ela só segura a porta, mas ainda assim ela é muito importante. E parece que ela vai ser mais importante ainda no futuro, né? Porque ela tá grávida, do nada, tipo, absolutamente do nada, a mulher aparece grávida. E, tipo, não ia jogar isso se não tivesse algum motivo, né? Ou talvez jogasse. Eu lembro quando a Marta ficou noiva. E, tipo assim, não falaram muito disso. Só falaram que ela superou o doutor. E aí depois, não sei do que deu desse casamento, porque depois ela fica com o Mickey. E o Mickey não tava naquele mundo antes, então, sei lá. Então pode ser só uma coisa jogada essa gravidez. Mas eu imagino que deve ter algum motivo. E ela fala que tá grávida no tal de Ricardo, do RH. Quem é Ricardo, gente? E ela também menciona que a chave mestra é da chefia, né? Eu coloquei o Ladino ali porque ela presencia o doutor com o Ladino. E ela fala assim, putz, eu tenho que seguir em frente, né? Não posso ficar pensando nesse cara. Não sei porque o pessoal tem essa obsessão de se apaixonar pelo doutor, né? Então ela seguiu em frente, né? Seguiu em frente até demais. Mas é isso. Quem é a chefia? Com certeza eles vão trazer isso depois, né? Imagino.
participações de luxo, né, gente? Porque só participaram assim, só apareceram, só mostraram a cara, fizeram um close, que foi Rose, que eu não entendi ainda o papel dela nesse final. Ela só aparece tipo assim, eu não existia porque não fazia sentido eu existir no mundo dele, no mundo do Conrad. E aí ela aparece, quando puxa a realidade e tal, Pipipopopó aparece lá, e depois não faz mais nada. Eu não entendi o que ela tava fazendo ali. E tem a Mel também, que tá com cabelo liso, aliás, ela tá com cabelo liso, pega uma motoquinha, sai na motoquinha e de repente tira o capacete e tá de cabelo totalmente cacheado, né? Os cachos afro, né? Foi uma bela corrida. Aliás, ela sobe de moto pelo prédio, como que ela fez isso, né? Enfim, ela chega lá na motoquinha dela. Pô, gente, tô aqui acabado hoje, né? Deixa em off. Mas... deixa abaixo, deixa abaixo. E eu achei que a Mel ia ter, tipo, uma super participação, né? Porque ela conhece a Rani, né? E ela fala, não, eu conheci a Rani, gente. Aí teve um momento dela, né? O momento dela de explicar, um momento dissertativo. Você que fala? Que explica, né? Um momento de explicar. E depois o encontro dela com a Rani, e eu falei assim, nossa, agora vai ser o diálogo, né? Claro que ia ter um diálogozinho, né? Entre velhas conhecidas, mas... né? Ficou por isso mesmo também. A Ruby quase que fica só por isso mesmo. Se não fosse aquele final, gente. A Ruby, gente, ela deu uma participação tão importante nesse final. Tão importante nesse final. Mas acho que se não fosse esse final novo, talvez ela não tivesse a participação tão grande no final antigo. Nunca vamos saber, né? Mas vamos lá, né? E aqui chegou um dos grandes momentos do episódio. Porque esse episódio foi cheio de bomba, né? Pop. Gente, a Pop. O que essa menina tá fazendo nesse episódio, nessa história? Toda essa trama da Pop é muito... é interessante, mas é muito estranha. Porque, tipo, existe uma Pop. A Pop lá, a bebê do espaço, que tá lá. E existe essa Pop. Só que, tipo, é a mesma Pop? Não. É outra Pop, porque não faria sentido ser a mesma Pop vivendo em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Só que eu fiquei perguntando assim, por que não poderia ser, entendeu? Tipo, por que não poderia ser parte do desejo? Ele tem uma filha, essa filha ser a Pop, e tipo, o desejo ter trazido ela do espaço, tempo, pro momento em que o episódio se passa, né? Que o desejo se passa. Por que ela é especificamente filha dele, né, do doutor, com a Belinda, como se fosse uma criação, entendeu? Uma coisa nova que não existia antes, mas já existia uma Pop. Eu fiquei confuso, na verdade. Por que tipo, ele nem se questiona isso, de tipo, talvez seja a mesma Pop e ela só foi geneticamente modificada por causa do desejo. Sem o desejo ela vai continuar existindo, só que no tempo certo, sem ser filha dele, sem ser filho da Belinda. Mas aparentemente não era isso. Aparentemente ela era uma nova pessoa, uma nova Pop, uma nova alma, uma coisa assim diferente. Bom, foi o que deu a entender, né? Então, como eu falei, isso do DNA, gente, ela é senhor do tempo, né? Parte, né? Porque ela é metade humana também. E quando é reescrito o tempo, quando o doutor faz toda aquela mudança, né? Porque ele usa a energia dele pra encontrar ela, porque quando o mundo do desejo some, ela some junto. Então ele quer encontrar ela porque a Ruby lembrou que ela existe. Foi tipo assim, uma coisa tão louca que eu não sei assim o que estavam pensando, mas foi interessante, foi interessante. A questão é que ela era humana, aí Senhor do Tempo, aí humana ficou assim, sabe? E teve uma coisa muito estranha, que é naquele episódio, a história e a máquina, não é alguma coisa assim? Que ela aparece, tipo, a Belinda tá andando e ela aparece. E ela fica tipo, poxa, quem é essa menina? E depois ela fala, eu vi uma menina. E aí agora, nesse final de temporada, ela apareceu. Mas o que foi essa participação dela? Antes. Tipo, como? Por quê? Entendeu? Qual era o intuito daquilo? Não teve explicação. Simplesmente ela apareceu do nada. E ficou por isso mesmo. Como ela chegou ali. Aquilo nem tinha acontecido ainda.
Não me venha com um barato muito doido, não, porque isso não faz sentido. Né? Ele fala dessa filha dela, né? Porque pra ele, né, ter uma filha, tipo, nossa, eu tenho uma filha, que coisa, que incrível, pipipopopó. Jenny foi com Deus, né, gente? Porque tá viva, né? Ela tá viva, mas não é mais mencionada, né? Tem os materiais estendidos e tal, que ela aparece. E ela encontra com o quinto, né? Quinto doutor. Enfim, mas a Jenny sumiu da série. E eu acho que podiam ter abordado pelo menos a existência de que um dia ela existiu, né? Tipo, ter dito assim, então, sabe, a Jenny, eu tive uma filha já, chamada Jenny. E agora tem outro, mas tipo assim, nunca mencionou essa Jenny. Tudo bem, durou só um episódio, mas foi um acontecimento importante, tipo, nunca vão mencionar isso, nunca. Essa pop aqui tá bem, tô achando que vai ser outra, viu? Depois nunca mais vamos falar dessa pop, vai ficar por isso mesmo, essa aparição que ela fez ficou por isso mesmo também. A neve, lembra a neve da Ruby quando nevava? Ficou por isso mesmo, nunca explicou direito. E acho que vai ser um desses mistérios. Agora vamos para o Desidério, gente. Essa nova era que tá começando agora, desde que a BBC fechou a parceria com a Disney, ela tem focado em coisas diferentes, né? E tem focado muito nessa coisa dos deuses, né? Do panteão dos deuses, que não sei o que lá. E muito em como eles surgem, assim, como eles encarnam, né? Naquele mundo, naquele universo. E eles encarnam de um jeito tão estranho. Tipo, o outro da luz veio porque a luz bateu da lua, não sei o que bateu no filme, que aí ele, desapareceu. Foi assim, ele aparece de um jeito muito miraculosos, né? O outro lá, miraculoso, eu falei, vai ser mirabolantes. De jeitos muito mirabolantes. O outro lá tava lá tocando pianinho e aí tocou um acorde que fez com que ele surgisse. Para derrotar ele tinha que tocar um acorde tão genial que fizesse ele sumir de volta. Sabe, umas coisas assim malucas. Esse aparece porque um bebê é filho do sétimo filho de um sétimo filho. Então ele nasceu tipo numa probabilidade tão reduzida que é como se ele fosse uma coisa assim. Agora eu posso falar, miraculosa. E aí ele é o Desidério. Como a Ren sabia disso, não entendi. Não sei como ela sabia disso. Como encontrá-lo, quando seria isso, de onde ele veio. Essas coisas ficaram um pouco soltas assim, né? Beijava ele, fazia um desejo. Eu não sei de onde é que as pessoas tiraram essa de beija a testa e faz um desejo também. Imagino que essa informação existe em algum lugar. Mas enfim, né? Aparentemente ele é um bebê normal. Tipo, um ser humano normal. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, quando ele nasceu, o Desidério, no caso, seria tipo, é um poder que ele tem? Ou é tipo um Deus que encarnou nele? E aí, tipo, ele não existe, tipo, o bebê não existia. Só existia esse Deus. E aí quando ele perdeu o poder, ele ficou como se fosse um ser humano normal. Ou ele, tipo, o bebê tinha uma alma e aí o Deus entrou no corpo dele, ou ele só tinha o poder. Não tinha, tipo, nada de divindade, nada disso. Como tem sido nos outros. Ele só tinha um poder mágico. Gente, eu não entendi na verdade. Se alguém souber, deixa nos comentários. E o plano dela é meio doido, né? O plano da Rani. Porque o plano dela é usar o bebê pra fazer um mundo de desejo. E aí quebrar esse mundo de desejo pra abrir um portal pro subverso, pra libertar o Ômega. E conseguir né, fazer os Senhores do Tempo de novo e tal. Reformular a raça e tudo mais. E é isso, né, gente? O plano dela é o quê? É um plano interessante, vai. E é uma causa digna, vamos dizer assim, né? Trazer os Senhores do Tempo de volta, porque se é uma coisa que o Doctor Who faz, é isso, né? Morre o Senhor do Tempo, traz todo mundo de volta, morreu todo mundo voltou, morreu todo mundo de novo. Então é isso. E o que acontece? Eu não entendi tipo assim, o desejo, como ele funciona direito. Porque, tipo, ela dá um beijo nele e de repente, pum, 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 começa a transformar todo mundo em bicho, em animais.
só por diversão, né? Porque não tinha por que fazer isso. E depois eu fiquei pensando, tipo assim, não tinha outras formas de fazer isso? Tipo, não tinha como ela usar o desejo de outras maneiras melhores do que esse plano? Parece um plano tão absurdo, sabe? E aí falam da imperfeição, né? Que se você faz um desejo, ele muda a realidade. Só que fica imperfeito, né? Não fica certinho. Coisas ficam erradas, coisas ficam fora de lugar. E no mundo do Conrad tem, tipo, várias coisinhas que não se encaixam, né? Tipo, é deficiente, que mora na rua e ela precisa tomar um remédio, só que ela não tem um remédio, mas ela tá tudo bem. E é aquela pessoa que faz uma coisa e acontece uma coisa que não deveria acontecer, sabe? Tem vários probleminhas assim. Então imagino que ela pensou assim, eu não vou fazer o desejo pra mim, porque meu desejo não vai dar certo 100%. Vai ter problemas, né? Vai ter imperfeições. Então eu vou inventar um plano muito mais maluco e fazer dar certo. E é isso, né? E aí eles ficam num looping. Tipo, eles ficam num looping do dia 23 de maio e nunca chega o dia 24 de maio. É sempre 23 de maio. Só que eu fiquei me perguntando. Ela atira o doutor lá do prédio, lá de ossos e tal. Atira ele lá, ele tá caindo, tá morrendo, tá pra se esbagaçar, tá pra cair no subverso. Eu não sei o que ia acontecer. Só sei que o mundo reinicia quando a Ruby tá pra morrer. E ela acorda de novo, como se fosse tipo um sonho. E nisso, o doutor é salvo pela Anitta, né? Que abre uma porta e leva ele pra fora. E aí eu fiquei com uma questão assim na minha cabeça, mas se ela jogou ele e falou assim, eu não posso ter você me atrapalhando, o mundo não ia recomeçar de qualquer jeito, ele não ia sobreviver de qualquer jeito? Não sei se eu entendi muito bem. E aí é isso, né, gente? Vamos para a próxima parte, que é o quê? É a bigeneração. Esqueci de falar da bigeneração. Que é mencionado que eles não podem ter filhos. Eles querem repovoar e tal, e não tem como, porque eles não podem ter filhos, pipipipopopó, blá 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 blá. Nisso, o doutor fala da bigeneração. Ele fala assim, talvez isso explique a bigeneração. Foi uma forma de um ser vivo encontrar uma maneira de continuar existindo. Como se o corpo dele tivesse falado assim, para eu continuar, né, para existir mais de mim, quando eu morrer eu tenho que virar mais. Entendeu? Então criou-se um novo clone de si mesmo. Uma nova forma de si mesmo, uma nova vida de si mesmo. Faz sentido? Não sei se faz muito sentido não, gente. Porque parece tão de repente. E aí veio a questão de que talvez pudesse ser isso causado pelo desejo dela, mas não faria sentido, já que ela só fez o desejo agora e ele já se regenerou antes, né? Teve gente que lembra dessa possibilidade, eu acho que não é isso não, gente. Eu acho que foi só uma explicação jogada mesmo. Vamos ver o que mais. Ah, sim. Chegamos num grande questão, que é o ômega, né, gente? Esse ômega participou tão pouco do episódio, eu achei que tipo, fizeram uma preparação tão grande ao longo da narrativa do final do episódio passado para esse último episódio, como se ele fosse, tipo, ser o grande vilão do final e chegou no final e ele era uma coisa tão esquisita, uma coisa assim macabra, parecia aquelas feras de ossos que estavam caminhando por ali. Ele tinha um design até assim meio parecido. E tipo assim, o mundo tava acabando, tava se destruindo porque ela queria libertar ele, abrir lá o subverso, pipipopopó. Mas depois ela abre a tumba dando um raio que abre a porta do selo e ele sai. E aí, tipo, o doutor falou assim: você vai destruir o universo se você fizer isso. Mas o universo não se desfez. Eu não entendi. Tipo assim, parece que ele dá uma formação e volta com outra formação depois. Fica um monte de coisa. Eu realmente não entendi. Aí, o querido come a Runny. Tipo assim, ele simplesmente
pega a Rani, que era... Aliás, a Rani é chata, né, gente? Achei ela chata, personagem chata, né? Ele pega ela assim, come ela, tipo, puf, vai com Deus. Mas deixa a senhora Flood, que também é a Rani, né? Mas ela é mais legal, é mais simpática, é mais bacana. Inclusive, eu prefiro que ela sobrevivesse do que a outra. E aí o doutor, pra se livrar dele, pega o Vindicador, né? E usa como uma arma pra atacar ele, né? O doutor fala, não uso armas, mas... Tem horas que não tem jeito, né, gente? A gente tem que dar um jeito nos nossos inimigos. Além disso, ele não matou ele, né? Ele enviou de volta pra tumba e fechou. Aparentemente ele tá vivo porque o Subverso é um lugar onde ele não vai morrer. Talvez. E ele se tornou a lenda que as pessoas diziam que ele era, porque o Subverso é um lugar mítico de lendas, pipipopó. Gente, essa coisa sobrenatural nas histórias tá passando dos limites, eu acho. Eu gostava mais quando uma coisa mais mais ficção científica mesmo, mas isso aqui tá abusando dos limites, viu? Vamos para o próximo. Ai, meu Deus, a Doutora Fugitiva. Não posso deixar de falar dela. Ela apareceu no episódio da História e a Máquina. A História e a Máquina, gente, não sei se é isso. Ela apareceu naquele episódio da barbearia. Deu a entender que o doutor lembra dela, né? Então ele pegou as memórias dela, que antes não tinha. E o que acontece? A ordem que ela aparece sempre é mostrada como se ela fosse depois da 13ª. Tipo assim, vai passando a ordem deles e depois da 13ª aparece ela. Sendo que, tipo, ela não é depois dela. Eu não sei por que insistem em fazer na ordem que apareceu pra gente. Eles tinham que mostrar na ordem que apareceu na história. Mas sempre colocam ela, tipo, entre a 13ª e o 14º agora. Pra mim isso não faz sentido. Tinha que mostrar, tipo, na ordem que acontece. Porque ela veio, né, antes dos outros. Mas enfim, era só um detalhezinho que eu não queria deixar passar. Eu achei que ela pudesse ter alguma participação nesse final, né? Porque... como jogaram ela assim num episódio de meio de temporada, achei que talvez ela estivesse no final também. Mas acho que não, era só isso mesmo. E, claro, mas tivemos uma participação de um doutor adicional, que foi a 13ª. Uma participação que provavelmente não estava planejada. Deve fazer parte das regravações que tiveram depois que o chute quis sair. Então fizeram uma cena dele com algum doutor. Como ela é a única que não teve, né, oportunidade de interagir com outros doutores e tal, acho que provavelmente quiseram trazer ela, né? Acho que também ela traz um significado importante para essa narrativa. E foi legal ver ela de novo. Só que, tipo assim, pareceu meio solto. Parecia que ela não tava ali por algum motivo, só porque queriam fazer a participação. Ela não colaborou com a história. Foi uma cena bonitinha e tal, um diálogo bacana, mas não muito necessário, vamos dizer assim. Acho interessante quando ela fala do barato muito doido. É uma frase legal que foi usada pela primeira vez por quem? Pelo 10º, né? Ou foi antes até, nem sei. E achei interessante eles falando de novo. Foi uma coisa bacana. A dublagem tava bacana, eu assisti dublado, gente. E a Fabíola Jardino voltou pra fazer a voz dela. Achei muito legal isso. Que bom que correram atrás dela. E o barato muito doido também, né? Que usaram essas palavras específicas. Então acho que foi bonito. Foi bonito, mas podia ter sido mais interessante. Tipo, ela fala que ela sabe de uma coisa que ele não sabe, sendo que ele é mais velho do que ela. Tem sentido? Provavelmente não. Mas isso é a menor coisa sem sentido que teve nesse episódio. Voltar a falar do Ladino, né, gente? Eu falei dele lá, né? E vamos voltar a falar dele porque pegaram um ator assim, jogaram ele assim na parede do quarto dele, vestido vestindo figurino, e falaram assim: é o seguinte, meu querido, fale essas frases olhando pra essa câmera. Só pra fazer a participação em um episódio. Fizeram, né? Gravaram assim e simplesmente tacaram lá sem nexo também. Porque, tipo, como que ele tá, tipo, em outra dimensão, uma dimensão que ele chama de dimensão inferno, e como que ele se comunica com o doutor, como ele sabe o que tá acontecendo,
como é que ele conseguiu a conexão com a televisão específica do doutor, o que tá acontecendo naquele mundo dele, e essas coisas com certeza ficaram pra depois, mas, sabe, ficou tão nada a ver, e tipo, não dá pra ver nada do entorno, justamente porque não tem, entendeu? Não existe. Com certeza ainda nem inventaram a trama em que ele tá. Por isso, no fundo, é só névoa, é só fumaça, uma coisa assim, alaranjada, porque ele diz que é um lugar ruim, né? É uma dimensão inferno. Então, e é inferno com I maiúsculo, eu coloquei minúsculo ali. Mas é maiúsculo porque quando ele fala na legenda original, aparece Hell Dimension com maiúsculo, H e D maiúsculo. Então eu imagino que o nome seja Dimensão Inferno mesmo. E eu suponho que vai ficar para a próxima temporada. Só que tem uma questão. Se o doutor se regenerou agora, né? Nesse final de temporada, quando eu encontrar com o Ladino, nem vai ser mais ele, vai ser outra versão. Ele fala tipo assim, ai, vem me salvar, eu te amo, pipipopó. Uma pessoa que ele conheceu um dia. Essa história ficou muito jogada. Mas enfim, né? Ai, chegamos na querida, gente. Querida Susan. Amo a Susan, gente. Ela é muito legal. Eu assisti os episódios dela da série clássica. E eu gostava dela. E nunca mais falaram dela, né, gente? A querida foi com Deus, porque eu achei até, inclusive, que a atriz não estivesse mais viva. Só descobri quando lançou o episódio do Mundo do Desejo. Eu só descobri que ela estava viva nesse dia. E, tipo, há tanto tempo que poderiam ter feito a participação com ela, decidiram fazer justo agora. Achei muito legal a ideia. E que bom que finalmente fizeram, né? Podiam ter feito antes. Só que ao mesmo tempo não fizeram nada, né? Porque a querida apareceu, falou meia dúzia de frases, repetidas inclusive. Vovô, vovô, acorde, abre pipopó. E não fez nada mais, gente. Aí ela tá no cenário que é como se fosse a Tardes. A Tardes atual, né? Não a Tardes original, porque tem a rampa lá e tal. E por quê? Como? Entendeu? Tipo, como que ela fez essa conexão com o doutor? Como ela fez esse contato mental com ele? Ele tá lá morto praticamente, em coma praticamente, no espaço, congelando, e ela fala, vovô, vovô. Aliás, vovô por parte de quem? Que nunca explicaram isso também. Achei que finalmente a gente teria mais sobre essa conexão que eles têm. Mas não tivemos, ficou por isso mesmo. Nunca falaram muito sobre a família deles, né? E parece que não vai ser agora que teremos, já que ela aparece no episódio do concurso lá Interestelar de música, da canção Interestelar. E depois ela não aparece mais. Eu achei que ela ia aparecer no final de temporada. E não apareceu. Tipo, ficou pra próxima. E eu fiquei pensando, será que eles gravaram alguma coisa com ela para o final original, que no fim agora é o final alternativo, né? Será? Não sei. Eu acho que tinha mais alguma coisa dela. Alguma coisa que teve que ser cortada. Ficou por isso mesmo. E eu espero que pelo menos eles gravem alguma coisa pra próxima temporada, que eu não sei quando vai lançar. Tá assim determinada a renovação. Mas eu espero que renove, porque, gente, essa história não pode parar por aqui, né? Eles não recomeçaram a contagem do 1 de novo, depois da 13ª temporada, pra cancelarem na segunda, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que a BBC vai dar um jeito de continuar, mesmo que a Disney não queira. Mas eu quero ver a Susan, gente. O problema, de novo, é que agora a trama não vai mais ter o chute, que era a encarnação que teve o contato com ela, né? Assim como o Ladino, agora vai ser outra encarnação que vai ter que lidar com essa situação. A minha gatinha vindo ali. Dá licença, menino. E agora chegamos no final. Finalmente chegamos no final, gente. O X da questão. A regeneração. Né? Quem viu sabe, né? Inclusive, gente, se vocês não assistiram e estão vendo esse vídeo, provavelmente vocês não vão entender nada do que eu tô falando, porque a minha explicação tá, assim, pra quem já sabe. Então vamos falar agora sobre Billie Piper.
Doutor se regenerou e a nova encarnação dele foi como Billie Piper, interpretado por Billie Piper. Mas ficou uma questão no ar. Billie Piper é o quê? 16ª, porque ele é 15º, né? Mas ficou a questão, ela é 16ª? Provavelmente ainda não. Por quê? No final aparece que o Chute estava interpretando o doutor, a Jodie, é assim que eu falo o nome dela, não sei, estava interpretando o doutor também, né? A doutora, né? E apresentando Billie Piper. Tipo assim, não falaram que ela era o doutor. Então talvez ela não seja. Talvez, aí ficam os questionamentos, talvez tenha alguma coisa a ver com a questão do lobo mau, né? Não sei como fariam essa conexão entre essa história, mas eu acho que o Russell daria um jeito, porque o homem tá doido, gente. O homem tá doido. Pode ter algo a ver com o lobo mau. Pode ter algo a ver com o momento. Lembra do momento, quando ela apareceu também na série? Como encarnação do momento. Isso eu acho pouco provável. Pode ser outra coisa. É a primeira vez que a gente vê a bigeneração se regenerar. Do 14º para o 15º, ele se bigenerou, né? Se tornou 2. É a primeira vez que a gente vê como essa nova versão vai se regenerar em outra. Entendeu? Então pode ser que agora seja uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina. Eu imagino também que possa ser que eles estão testando a receptividade dos fãs. O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão comentar. Tipo, se as pessoas falarem muito mal e estão falando muito mal dessa ideia, provavelmente eles vão falar assim, opa, não é doutor, não é a 16ª encarnação, gente, calma lá. Se o pessoal gostar, talvez fale assim, é a 16ª sim. Não sei se faria uma temporada inteira com ela, ou só tipo uma participação, como foi com o 14º, que teve algumas, né, alguns especiais, depois trocaram. Mas imagino que seja provisório mesmo. E fico imaginando, será que vão fazer um encontro dela com o 14º? Eu suponho que a ideia é essa, né? Porque você traz o David Tennant, traz a Billie Piper, e não vão fazer os dois aparecerem ao mesmo tempo? Deem um jeito. E imagino que ele vai voltar também na próxima temporada. Agora tem que voltar, né? Como que vão fazer sem voltar? Eu queria que tivesse um especial de Natal agendado. Infelizmente não temos. Seria bem legal. Isso aqui pra mim, gente, foi puro fanservice. Puro fanservice. Já tinha sido vazado, viu? Alguém que tem contatos, tem fontes internas ali, conseguiu essa informação. Divulgou antes, tipo uma semana antes, mais de uma semana antes. Falou, gente, ele vai se regenerar e vai ser a Billie Piper. E falaram assim, não, a gente viu a Billie Piper, ela tá participando, mas ela tá participando de um áudio e tal, isso deve ser invenção. Não era invenção, era verdade, realmente é ela. E... o que eu ia falar mesmo? Eu não acreditei, quando me falaram isso, eu falei assim, não, gente, isso deve ser mentira. Não tem como. Será possível? Deve ser mentira, deve ser mentira. Mas parece que não era, né, gente? Não era mentira. E eu acho que realmente seria uma coisa muito chocante. Quando o showrunner, né, o Russell T. Davies falou, ele disse assim, gente, não tem spoiler, vamos ver no cinema, vai ser muito legal, o final vai ser bombástico, pipipopopó. Eu pensei assim, nossa, acho que o final vai ser bem legal mesmo. Mas eu não tava esperando algo como isso, né? Quando me deram esse vazamento, quando eu vi que realmente era ela, eu fiquei tipo, era verdade. Eu fiquei surpreso. Mas eu achei que assim, que eu ficaria mais surpreso se realmente eu não soubesse nada. Eu fico imaginando, pra quem realmente não sabia nada, ter visto isso deve ter sido tipo, sabe, uma coisa fora da caixinha, fora da casinha. Gente, eu nunca ia imaginar isso. Nunca. Nossa, eu queria ver a minha cara se eu já não tivesse recebido spoiler disso, porque realmente foi muito surpreendente. Foi muito surpreendente, mas eu não gostei não.
Eu gostei da surpresa, mas de ficar surpreso, mas não da trama em si. Achei que foi tipo um fanservice forçadíssimo. Eu comparo isso com a volta do Robert Downey Jr. ao MCU com outro personagem, né? Então, tipo, foi tipo forçar a barra mesmo. Nossa, marvelizaram o Doctor Who. E aí, por um lado, né, já tá interessante a ideia e tá, vamos vendo o que vai dar. Mas por outro, gente, a saída do chute, ai, deixou tantas pontas, né? O professor devia ter amarrado melhor essas pontas. Porque ele deixou tanta ponta pra fechar depois, que no fim o ator saiu antes de conseguir fechar. Agora ela, talvez ela que tenha que fazer várias despedidas. Ter que se despedir do Ladino, ter que encontrar com a Susan. Ou despedida não. Encontro, né? Encontrar e falar com eles. Eu não imagino que a trama deles vai se prolongar, então eu imagino que realmente vai ter uma despedida. E as despedidas do chute? Ele não teve praticamente. Ele encontra com a 13ª. A Belinda não sabe o que ele vai fazer. Não tivemos Ruby se despedindo dele, né? Enfim, ficou por isso mesmo. Ninguém se despediu dele. Foi ele e ele, né? Just me, myself and I. Foi só ele sozinho, consigo mesmo e, né? Encontrou lá a estrela, né? Pra poder dizer que assim, não tô sozinho, tô com você. Mas, né? Queria que tivesse sido uma saída planejada. E surpreendentemente não teve tanto choro quanto eu achei que teria, porque eu achei que esse doutor, ele chorou mais do que todas as encarnações somadas. Ele chorou muito e eu achei que o final ele ia se debulhar em lágrimas, gente. Eu achei que o final dessa temporada ele ia chorar como nunca chorou antes em todas as temporadas. Mas não, realmente não teve isso. E fiquei surpreso, né? Acho que agora era o momento, né? A saída dele, agora que tinha que ser o momento de chorar muito, né? Mas tudo bem, né? Bom, foi isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu queria, né, falar sobre esse tema, porque é uma série que eu gosto muito, eu acompanho bastante tempo. Desde que passava na Cultura, eu comecei em 2015. Eu tenho 10 anos que eu assisto essa série. E ela é bem antiga. Bem mais antiga do que isso. Então, pra mim, foi bem legal falar dessa série, acompanhar essa temporada. Acho que eu gostei mais dessa temporada do que da primeira. Talvez, não tenho certeza, na verdade. Tem alguns episódios meio ruinzinhos. No geral, eu acho que tá interessante, mas pode ser melhor. Eu sei que o Russell tem capacidade de fazer coisa melhor, mas eu acho que ele tá querendo inovar demais, tá querendo marvelizar, né? Demais. E Doctor Who não precisa disso. Não precisa. Doctor Who segue uma formulazinha bonitinha, que ele mesmo estabeleceu quando trouxe a série de volta em 2005, quer dizer. E agora ele poderia, né, seguir o próprio exemplo. Mas ele tá fazendo umas coisas tão audaciosas, sabe? Eu acho que nem o Chimbinha faria algo assim. O Chibney, né? Chibney. Mas eu acho que pelo menos ele conversa bastante com as outras temporadas. Eu acho que o Chibney, a era do Chibney, não conversava muito com as outras temporadas. Eu acho que só os vilões conversavam, mas de resto eu acho que ele deixava muito... Acho que tudo parecia muito apático. Eu tô preferindo essa nova versão aqui que tá saindo no Disney Plus. Mas e você? Deixa aí nos comentários, gente, porque eu quero falar muito desse assunto ainda.